Ok, gente? Para nós não perdermos o nosso tempo, vamos iniciar esse painel que trata dos 40 anos do Seminário de Diamantina. Eu tenho o prazer muito grande, o orgulho de ter sido convidado para coordená-lo e tenho aqui comigo 3 ilustres colegas que serão panelistas nesse momento. Eu gostaria inicialmente de agradecer profundamente ao CEDEPLAR pela oportunidade que me deu de voltar à Diamantina e de voltar a esse seminário. 40 anos é um período, diriam os demógrafos, meus colegas, maior que uma geração, e diriam os economistas, 4 décadas, que é o período de olhar a economia no longo prazo, e nós nos reunimos novamente, alguns colegas desde o princípio, outros das gerações ou das coortes que foram entrando na faculdade e no CEDEPLAR, estão vindo aqui. Eu quero registrar, em primeiro lugar, meu agradecimento muito grande ao João Antônio. João Antônio, que tem tecido com agulha e com linha esse seminário, seus 40 anos, com a sua competência, com a sua habilidade, com a sua dedicação, como quem tece um tapete arraiolo, que é o que se tece aqui nessa terra. Eu acho que todos nós celebramos, ao celebrar o seminário de 40 anos, celebramos essa idade, sobretudo pelo trabalho, pela liderança do João Antônio. Me permite fazer uma observação que, num dos seminários anteriores em que o Afonso Romano de Santana esteve aqui conosco, o Afonso fez uma observação dizendo que os mineiros saíam de Minas e iam para o Rio de Janeiro. Inicialmente, alguns, como Drummond, como Capanema, foram acompanhando os políticos. Na outra geração, como o Otto Lara Rezende, e foram acompanhando as filhas dos políticos. A terceira geração, que ele se inclui, foram fugidas dos políticos. E eu gostaria de acrescentar, pena que o Afonso não está aqui conosco, de que tem uma geração de intelectuais mineiros que decidiram ficar em Minas Gerais. Isso teve o nosso querido Francisco Iglesias, e eu quero adicionar ao João Antônio de Paula. João Antônio resistiu a tudo isto e ficou em Minas produzindo e nos ensinando, e esse eu acho que é o momento de fazer esse reconhecimento a ele. Eu quero reconhecer também, em nome dos servidores do CEDEPLAR, a Maristela Dória, que também acompanha nesses 40 anos, também com a sua qualidade de trabalho, com a sua dedicação, com a sua competência, fazendo com que as coisas aconteçam durante 40 anos de uma maneira extremamente eficiente e que nos sentimos todos aqui, nos sentimos em casa. De fato, nós, quando viemos para cá, sentimos que estamos indo para a nossa casa, somos acolhidos de uma forma extremamente carinhosa e com muita qualidade. Agradeço também aqui o Fred, que é o nosso diretor, está aqui 2 outros, aliás, 3, outros ex-diretores do CEDEPLAR, e o Fred é o nosso líder, ele que é responsável por esse momento e por
coordenar toda essa equipe. Acho que é um evento, um momento de muita... que já ficou na história nossa. E eu gostaria de pedir licença para fazer duas referências de caráter pessoal, mas de caráter que também em relação a esse seminário. Eu quero duas pessoas que não são do SUDEPLAR, mas que estão conosco ao longo dessa caminhada. Um, Hamilton Tolosa, que vem a todos os seminários. Tolosa dirigiu o IPEA quando nós começamos isso, e, sobretudo, em momentos difíceis da história do SUDEPLAR, Tolosa foi fundamental para que essa instituição continuasse, se firmasse e se tornasse o exemplo que é hoje, não só no Brasil, mas uma instituição de repercussão internacional. Eu tenho, pessoalmente, um carinho muito grande pelo Tolosa, porque o Tolosa foi quem abriu o caminho das portas da Universidade da Pensilvânia, que depois, e logo, alguns anos depois, eu e Clotilde fomos para lá e conheci o Tolosa aqui, tá certo? E eu tenho um carinho muito grande por ele. O segundo é o nosso professor Fernando Novaes. Eu quero falar essas coisas com olhar muito nas novas gerações, dos novos alunos que estão aqui. Fernando Novaes é um exemplo de profissional com grande produção intelectual nesse Brasil, e que grande contribuição. Fernando Novaes, vocês possivelmente não possam ter esse registro, ele foi um dos assistentes da Alice Canabrava, professora de História do Departamento de Economia da USP, que mudou a forma de fazer pesquisa histórica no Brasil. Ele foi, eu tive o prazer de conhecer o Fernando aqui, mas tive também a honra de trabalhar e servir o governo de um outro Fernando, que foi colega dele na mesma época, aprendendo com Alice Canabrava. Para nós é um orgulho muito grande ter Fernando Novaes sempre aqui conosco, com a sua inteligência, com a sua perspicácia. Fernando, não só aqui nessa mesa, mas também nas mesas dos bares de Diamantina. Feito essas observações, eu queria dizer um pouco da dinâmica dessa mesa. Eu tenho aqui dois ex-diretores do SUDEPLAR e um grande amigo, professor da Unicamp, que nos acompanha. Eu vou passar a palavra primeiro ao Clélio Campolino, depois ao Maurício e, finalmente, ao Mauro. Vou pedir a cada um que fale em torno ou até 20 minutos, e depois, então, eu gostaria de voltar e falar um pouco do momento em que nós iniciamos essa jornada. Então, Clélio Campolino, por favor. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, ao nosso presidente, professor Paulo Paiva, agradecer imensamente o convite da direção do SUDEPLAR, do João Antônio, para participar dessa mesa sobre os 40 anos do SUDEPLAR. Eu, pessoalmente, nunca tive assim, uma contribuição decisiva à realização desse seminário, embora tenha acompanhado desde o início. Acho que faltei apenas uma vez no período que estava no exterior, de maneira que eu fiquei muito agradecido e muito honrado, até disse que eu não teria nada a contribuir nessa sessão. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui explícito e registrado o nosso agradecimento e o nosso cumprimento à lucidez do Paulo Paiva, que aqui nos preside, ao tomar a iniciativa de criar esse seminário, que no início chamava Seminário de Economia Mineira, e que agora, por razões que eu vou explicitar daqui a pouco, se transformou no Seminário de Diamantina. Não só
a criação desse espaço para debater inicialmente as questões de Minas Gerais, como também o acerto de ter escolhido a cidade diamantina como locus desse evento, porque Diamantina simboliza, digamos, o nosso passado histórico e a nossa riqueza cultural e também cria um ambiente absolutamente propício que nós nos isolamos durante um curto período para uma convivência que vai além das simples apresentações, porque eu sou um professor convencido que os corredores e as conversas no paralelo são decisivas, tá certo? Além daquilo que é a contribuição substantiva. De maneira que nós todos temos que agradecer essa iniciativa da lucidez do Paulo em haver criado esse seminário há exatamente 40 anos, num momento muito difícil, que era um momento da saída de um regime ditatorial, uma expectativa de democracia, e, novamente, 40 anos depois, nós estamos vivendo uma situação muito complexa do ponto de vista do cenário político brasileiro e do cenário mundial. O mundo está vivendo uma fase de transição complexa, cujos resultados ainda não estão claros. Eu, hoje de manhã, dizia que, ao longo da constituição plena do capitalismo, nós tivemos 2 períodos de transições radicais. O primeiro período, a crise do Império Britânico, tá certo? E a desordem que foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de uma certa hegemonia americana, tá certo? E, novamente, agora, digamos, 80 anos depois, nós estamos assistindo uma nova crise na ordem global, tá certo? Cujos resultados ainda não estão muito claros, com guerras em andamento, ameaças de novas guerras que podem tomar uma dimensão ainda maior. De maneira que, por tudo isso, o Seminário Diamantina continua sendo uma referência central para nós discutirmos as questões de Minas, do Brasil e do exterior. De maneira que, Paulo, não é por estar na sua presença, eu acho que esse reconhecimento tem que ser explicitado pela decisão certa e oportuna e com uma indicação de fazer o seminário para discutir os temas contemporâneos na cidade diamantina, por tudo que simboliza. Em segundo lugar, nós temos também que deixar explícito o reconhecimento do papel central do professor João Antônio. Eu convivo com o João Antônio desde fomos colegas de mestrado. Eu era um simples engenheiro mecânico que decidi estudar economia e fui para o lado da economia política, porque eu estou convencido que, desde a origem de estudar economia, a economia era entendida, inclusive, como o conceito de economia política. Depois, o conceito de econômicos empobreceu um pouco a visão de que a economia tem que ser vista na sua relação do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional e na sua interface com as demais áreas do conhecimento. De maneira que, desde então, eu convivo com o João Antônio, isso já faz muito mais de 40 anos, tá certo? Foi em 1974 que nós começamos a ser colega, e o João foi, digamos, o timoneiro, que foi capaz de, diante de todas as mudanças que cada um de nós mudava de posição institucional, por funções que ia exercer fora ou não, e o João Antônio manteve de maneira permanente, ao longo desses 40 anos, a sua dedicação plena, tá certo, à coordenação do seminário, à dedicação, às articulações institucionais, para coordenar essa diversidade que é o Seminário de Economia Mineira. De maneira que isso já foi dito várias vezes, mas eu não poderia deixar de repetir. Sem a figura do João Antônio, esse seminário não teria sido mantido, tá certo, com a riqueza e a evolução que ele teve ao longo do tempo. Então, esse é o segundo reconhecimento que eu acho que tem que ser explicitado. Essas atividades não se mantêm ao longo do tempo se não tiver pessoas plenamente dedicadas a elas e algumas pessoas que são os timoneiros e outros que são os ajudantes centrais, sem os quais nada funciona. E, em terceiro lugar, também, assegurar
que esse seminário foi mantido, tá certo, pela iniciativa da sua criação, pela presença permanente do João Antônio, mas também por estar ancorado por uma instituição que incorporou o seminário, que foi o CEDEPLAR e a UFMG. Então, isso foi decisivo para que o seminário pudesse ser mantido ao longo do tempo, diante de todas as dificuldades institucionais em alguns momentos. O seminário tem que ser financiado, o seminário tem que mobilizar as pessoas, o seminário tem que atrair os seus participantes, ou seja, aqui é o locus da realização dos seminários. Tudo tem um significado simbólico, mas o decisivo é as pessoas virem ao seminário, trazer as suas contribuições, estabelecer um ambiente de discussão, de convivência e de busca de caminhos novos para os problemas que estamos enfrentando. Então, isso, a instituição CEDEPLAR e a UFMG foram decisivas para que isso fosse realizado ao longo do tempo. Eu já participei de eventos de toda a ordem e natureza no Brasil e no exterior, e é difícil existir algo comparado ao seminário de Diamantina, hoje denominado Seminário de Diamantina, antes de Seminário de Economia Mineira, que consegue manter, ao longo do tempo, uma convivência absolutamente saudável, construtiva, tá certo? Combinando as diferentes áreas do debate sobre os problemas econômicos, sociais, políticos, históricos, demográficos, que compõem um conjunto para entender a complexidade da sociedade. Então, eu acho que o CEDEPLAR foi decisivo para tudo isso enquanto instituição, e a UFMG, que tem se desdobrado as duas instituições para assegurar as condições de realização do seminário. E aí, tudo que compõe a UFMG, a Casa da Glória, esse auditório, tudo isso que simboliza como parte da instituição UFMG. E, por fim, eu acho que é decisivo, e para quem já teve cargos de direção sabe disso com clareza, se você não tiver uma equipe de pessoas que te auxilia nas suas funções, você não consegue realizar nada. Eu costumava dizer ao longo das vários cargos que eu tive, de que sem uma boa secretária, sem um bom assistente, sem uma boa equipe, você não consegue fazer nada, de maneira que as equipes são decisivas. E aqui, todo mundo que participa desse seminário, eu acho que é capaz de reconhecer o papel central que a equipe do CEDEPLAR, a equipe de servidores do CEDEPLAR e da UFMG tem para a realização desse seminário. E aí já foi dito, mas eu vou ter que repetir, a Maristela Doria, em nome da Maristela Doria, eu acho que nós temos que reconhecer o papel central. Quem acompanha o seminário, quem foi diretor do CEDEPLAR, quem foi membro da faculdade, sabe da dedicação plena que esse conjunto de servidores tem para que o seminário realize de maneira adequada, a contento, superando todas as dificuldades que todo mundo que vem aqui sabe o que é mobilizar um conjunto de pessoas do Estado, do Brasil e do exterior. Muitas pessoas agora vêm ao seminário trazidas de diferentes países. Isso significa recursos e significa uma mobilização de várias condições para que isso possa ser realizado, exatamente para manter o seminário em Diamantina. O seminário em Diamantina, além de tudo que significa em termos do ambiente histórico, do ambiente cultural, a oportunidade de deixar esse grupo de forma conjunta. Se nós estivéssemos numa grande cidade, cada um se dispersaria para uma atividade diferente e não conviveria num espaço único, central, ao longo do tempo. Então, isso, a equipe do CEDEPLAR foi decisiva, e aqui a Maristela Doria e todas as pessoas que com ela trabalham, hoje a Carol, que é filha da Maristela, que é a secretária do diretor do CEDEPLAR, eles têm um papel decisivo junto com todos os demais servidores da universidade. Então, isso é extremamente importante de ser reconhecido. E aqui foram mencionados dois nomes que eu gostaria de fazer minhas palavras do Paulo. Eu fui diretor do CEDEPLAR pela primeira vez em 1979, numa circunstância que eu era recente na universidade, mas um diretor não podia ter mais um mandato, porque a legislação, o estatuto não permitiria a reeleição, que era o professor Zé Alberto, que aqui foi referido hoje de manhã, foi uma pessoa central no CEDEPLAR,
e eu me tornei diretor do CEDEPLAR, com todo o apoio da comunidade do CEDEPLAR, do próprio Zé Alberto, e nós tínhamos dificuldades enormes de financiamento, e o Tolosa e o IPEA foi uma figura central para nos ajudar, tá certo, na manutenção das nossas atividades. Aí tem que reconhecer isso. E o professor Fernando Novaes, que foi meu professor, até hoje, ontem nós jantamos juntos, eu disse para ele que guardo até hoje como um engenheiro que foi estudar economia, e num curso de história recebi os comentários do professor Novaes dizendo assim: as suas citações estão corretíssimas. E eu tenho até hoje guardado esse trabalho, depois de algumas décadas, tá certo? E com o maior orgulho, tá certo, de ter sido aluno do professor Novaes, que até hoje eu me orgulho disso e tenho um grande prazer. Bom, dito tudo isso, eu gostaria de evoluir para dizer o seguinte: o seminário começou com a denominação de Seminário de Economia Mineira para discutir temas de Minas Gerais, porque naquele momento o mundo tinha uma outra dimensão, nós não tínhamos uma globalização, tá certo? Estavam constituindo as primeiras etapas do que hoje nós chamamos de globalização. Tínhamos vários desafios locais, então nós estávamos discutindo o que fazer com Minas. Depois, as coisas ganharam uma outra esfera, uma outra escala, e começamos também a discutir temas brasileiros, tá certo? E, por fim, à medida que as condições reais evoluíram, as próprias condições do Estado, do país e do mundo mudaram de status, de circunstância, de condições, o seminário começou a incorporar um debate muito mais amplo. Quer dizer, o seminário que discutia as dimensões econômicas, históricas, demográficas, sociais e políticas de Minas Gerais passou a discutir essas dimensões numa escala nacional e agora numa escala internacional. Quem tem assistido agora às sessões do seminário está vendo a natureza do debate. Hoje de manhã nós tivemos, depois da abertura, uma sessão discutindo os 200 anos da independência, seguido por uma sessão que estava discutindo o sistema monetário e financeiro internacional diante de todas as implicações que essas transformações estão ocorrendo, diante de emergência de moedas digitais que poderão substituir as moedas convencionais disponíveis, todas as mudanças na ordem global. Discutimos agora temas da democracia brasileira e um conjunto de atividades que estão aí no programa que nós estamos participando e teremos ainda mais 2 dias pela frente. Então, tudo isso mostra a riqueza, e eu voltaria ao início da minha conversa para dizer a feliz iniciativa de criar esse seminário, a possibilidade de haver mantido o seminário ao longo dos 40 anos, e o que hoje eu acho que o seminário é uma realidade consolidada. Eu não vejo mais nenhum risco de que o seminário não ocorra, porque me parece que há hoje um reconhecimento geral da importância do seminário nas instâncias acadêmicas do Brasil, nas instâncias institucionais que podem assegurar as condições para a realização do seminário e na atração que o seminário passou a exercer sobre pesquisadores externos ao Brasil. Por cada pesquisador que você converse, reclama que não foi convidado ou não tem oportunidade de mandar um trabalho e que gostaria de vir no próximo seminário. Quem assistiu às mesas anteriores hoje, todo mundo está dizendo que gostaria de voltar nos próximos 40 seminários. Alguns de nós não voltará mais, tá certo? Deixa eu bater. Eu já tenho 80 anos. Eu não sei se chegarei aos 120 para voltar à comemoração dos 40 anos do seminário, mas eu acho que a continuidade das gerações futuras é que assegura isso. Os estudantes que estão por aqui, os jovens professores, tá certo? É que dão a continuidade para que esse seminário continue. De maneira que eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa. Eu gastei o meu tempo para explicitar o reconhecimento das pessoas que foram decisivas na criação, tá certo? Desse seminário, na sua manutenção, e das contribuições externas que nós tivemos,
e no reconhecimento da comunidade acadêmica do Estado, do Brasil e do exterior em vir para o seminário, sabendo que aqui encontraria um ambiente propício para o debate de temas relevantes e para uma discussão informal, tá certo? Que eu acho que isso constitui um espaço da convivência social, democrática, plural, que é uma maneira de uma convivência harmônica, tá certo? Que nós todos desejamos para o nosso futuro e para o futuro da humanidade. De maneira que muito obrigado, Paulo, muito obrigado, João Antônio, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Campolina. E, então, agora eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso colega da Unicamp, Maurício Coutinho. Maurício, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite para que eu estivesse aqui. Acho que está funcionando, para que eu estivesse aqui no seminário em Diamantina e nessa mesa com amigos tão ilustres e pessoas a que eu conheço há um bom tempo e que tenho sempre prazer em reencontrar. Não só na mesa, mas no auditório também, velhos amigos. E já foi dito pelo João, foi repetido por diversas pessoas, que esse seminário não poderia ocorrer em outro local que não em Diamantina. Se chama Seminário de Diamantina não apenas por ser realizado aqui, mas por estar indissociado da cidade. E eu acho que eu adicionaria, concordo inteiramente, eu adicionaria ao encanto que me proporciona o Seminário em Diamantina, além da beleza local e da beleza histórica, da beleza paisagística, do ambiente todo, que é mágico, o fato de que nós conseguimos aqui, o que foi mencionado, uma concentração na universidade, estamos aqui nesta casa, a Casa da Glória, agora também ocupando o prédio ao lado da Universidade Estadual, e muito bem localizados, e, portanto, não nos dispersamos, mas, ao mesmo tempo, estamos na cidade, de tal modo que eu tenho vindo sempre, procuro vir sempre a pé do hotel para cá, e atravesso a cidade. Eu me sinto numa cidade. É uma cidade única, porque, além da beleza fantástica do ambiente, nós vemos população e muitas crianças, e as crianças entrando e saindo da escola, e correndo pela rua, e as pessoas entrando nos bares, população local. E somos bem recebidos pela população local, como é externado sempre pelo prefeito, ou pelo vice-prefeito, que esteve aqui conosco. Então, é engraçado que se consegue o positivo, se consegue aqui a concentração de um ambiente universitário e, simultaneamente, a presença em uma cidade que não só é mágica pelas suas belezas, mas por ser uma cidade com população. Se vê a população nas ruas, não é uma cidade vazia de população. Isso, e tem muita população jovem também, isso provoca um encanto permanente. Nós conseguimos, então, a concentração e, simultaneamente, a presença em uma cidade. Isso é fantástico. Só para dar um exemplo, eu estive há pouco em um seminário num resort. Legal, proporciona concentração. Mas, tirando isso, o quarto do hotel era bom e a sala de reuniões era boa. Mas, tirando isso, é um programa de índio, porque a população lá presente é a população de turistas e tal e tal. Né? Então, não se consegue uma das vantagens, que é a concentração, com pouca perda de tempo e tal, mas se perde o estar em uma cidade como esta aqui, que nos permite concentração e estar na cidade ao mesmo tempo. Agora, como as características do encontro já foram realçadas por diversos comentadores, eu quero acrescentar alguma coisa que a mim parece, sendo, embora um frequentador assíduo, mas sendo externo, no sentido de não pertencente ao CEDEPLAR. Quer dizer, uma das características do encontro, que é o encontro de Diamantina, é claro que é um encontro que se moderniza, então aumenta a população jovem neste encontro. Nós temos cada vez mais demanda por apresentação de papers. Então, o encontro se rejuvenesce permanentemente. O que eu acredito que se deva tanto à excelência do encontro, as pessoas querem estar aqui, e é bom sinal estar aqui, encontram colegas e professores aqui, e até mesmo um sinal, como foi dito, até uma demanda internacional por estar aqui neste encontro, não apenas pela cidade ser bela, mas por o encontro ser um encontro cientificamente importante. Então, nós temos um crescimento desta população jovem, que se deve, talvez, em parte, ao crescimento da população universitária, ou pós-graduanda,
que demanda e que propõe trabalhos e que quer estar num congresso, mas se deve também ao fato de que este encontro atrai este tipo de demanda. Isso é muito positivo e muito instrutivo, e essa é uma das distinções entre os encontros de hoje e os encontros de antigamente. Lá havia menos, havia estudantes de pós-graduação, naturalmente, mas a demanda, a apresentação, a proposição de trabalhos, e agora mesmo falando com alguns colegas que participaram dos comitês de seleção, a demanda em certas áreas foi imensa, nem todos puderam ser aceitos, logo há uma seletividade, tudo isso é muito importante. Agora, a característica que eu queria ressaltar é a seguinte: um congresso que mantém essa excelência científica e diversidade, e não obstante é o congresso de um centro, CEDEPLAR, FACE e UFMG. Nós temos outros excelentes congressos científicos no Brasil, para me referir a alguns das áreas de ciências sociais. Na minha área, na economia, tem um encontro anual da ANPEC, muito bom, antigo, representativo, e todos vão lá e todos procuram ir, muito disputado, e há o encontro da ANPOX e da BPHE, e o encontro dos demógrafos têm seus encontros, são grandes encontros nacionais, e encontros que permanecem, ano após ano, nós temos a repetição desses encontros, ou a cada 2 anos, conforme a associação, mas são associações científicas, associações de ramos curriculares, que mantêm o dinamismo. Que eu saiba, não temos um encontro com essa densidade emanando ou sendo sustentado por um centro como este aqui. Não há encontros de outros centros. Então, isso é muito especial e é isso que me leva a tentar refletir um pouco sobre as características, não só do encontro, que já foram bem destacadas, mas talvez do centro. E eu não serei conclusivo, mas só vou aventar algumas hipóteses, porque eu acho que as características decorrem das características da instituição, que o promove o CEDEPLAR e a Faculdade de Economia. E é claro que eu não quero me referir à excelência do CEDEPLAR, aos seus componentes e à tradição teórica, e etc., e ao grau de abertura lá prevalecente, e esse fato de ter combinado demografia e economia com um caráter pioneiro, e o Zé Alberto como uma grande figura e um grande líder acadêmico e, simultaneamente, um amigo, não é? um colega de trabalho. Mas o que me parece é o seguinte, e conhecendo um pouco a faculdade e a UFMG, e conhecendo um pouco apenas algumas das faculdades, no meu caso, mais de economia pelo país, mas não só de economia, mas principalmente cursos de economia pelo país, o que eu acho é o seguinte: o que há de distinto aqui é a inserção da faculdade do CEDEPLAR na sua região. E eu me refiro à economia e à política da região. E a política em um sentido amplo, não apenas de fornecer quadros para a política local, a política mineira, ou mesmo a política nacional. Nós temos aqui vários representantes que passaram por isso, mas não por isso. É a interação com a política, e particularmente a interação com a política regional, com a política de Minas. Então, e eu avento, mas não vou me aventurar nesta área, que isso talvez seja uma característica não apenas do CEDEPLAR e da FACE, mas da Universidade Federal de Minas Gerais, que me parece uma universidade mais inserida na economia regional. Claro, como não é uma economia de uma região qualquer, é Minas Gerais, é um estado central, e é um estado que tem há muito tempo uma influência fantástica na política nacional, e, portanto, sobre o Rio, e depois sobre Brasília, isso significa também um transbordamento para a política brasileira e para a economia brasileira. Eu acho que essas são características únicas, repito, do CEDEPLAR, da Faculdade de Economia, e talvez, me aventuro a dizer, da Universidade de Minas Gerais. Para que isso não fique, para que eu, como não posso me aprofundar muito sobre as características da Universidade de Minas Gerais, eu vou pegar alguns paralelos, ou alguns outros centros, não é? Para mostrar como não há essa fixação regional, essa circulação regional. Então, peguemos, por exemplo, São Paulo, não é? São Paulo, vou mencionar USP, Unicamp, Unesp, a USP e a Unicamp, a USP, por definição, e depois a Unicamp por extensão, por ser uma extensão da USP. Em São Paulo, é claro que elas não são universidades de São Paulo, são do país, não é?
porque aquilo não é São Paulo, aquilo é o país. Eles acham, assim, os meus colegas paulistas, eles me pagam, não é? Mas, e ali está o Fernando, que talvez discorde de mim. Mas é isso, não é um Estado, é o país, não é? É o país. Então, são universidades que são importantes, são ótimas, a USP e a Unicamp também, que é uma filhota da USP, e a Unesp também, mas são universidades que não têm a pretensão de inserção regional. E eu me aventuro a dizer, pelo menos na área de economia, que eu conheço um pouco mais, tanto a USP, os colegas da USP, quanto a minha atuação e meus colegas da Unicamp, a inserção já foi maior no passado na política regional, política nesse amplo sentido, regional e mesmo nacional. Hoje, eu diria nenhuma, pouquíssima, perfeito? Agora, claro, nós tivemos no episódio da pandemia, então volta, não é? Os centros científicos da universidade estão lá no governo do Estado, atuando, etc., para o nosso bem, mas não é corrente isto. Por exemplo, eu diria que há 40 anos atrás, a interação tanto da USP quanto da Unicamp, eu me refiro à área de economia, com as políticas estaduais, com demandas estaduais, era muito maior. Para não falar de tempos idos, em São Paulo, a USP foi a universidade, para nós ficarmos na economia, não, do Delfim Neto, que teve uma atuação forte na política do Estado, e na universidade é um acadêmico, uma pessoa da universidade, depois na política nacional. Esses laços se perderam. Eu acredito que em Minas não se perderam, e talvez se tenham até reforçado. Isso me foi aventado, conversando com amigos no corredor, que talvez seja uma característica das instituições mineiras, das instituições políticas, da Fundação João Pinheiro, da CEMIG, dos vários centros em Minas, que fortaleceram essa conexão com a universidade, e mesmo que nós estejamos em um momento crítico para essas conexões, alguma coisa se mantém, eu imagino que seja isso. Então, vejam, é uma via de duas mãos, não é? Tanto vai da universidade para as instituições, quanto das instituições para a universidade. Então, por exemplo, eu estava falando, para citar, há pouco encontrei com grande alegria meu velho conhecido Rai, que trabalha na João Pinheiro e veio apresentar trabalhos relacionados da João Pinheiro, contas nacionais, contas regionais aqui, em intercâmbio com a universidade. Não existe isso que eu conheça nos outros centros, esse tipo de interação entre uma fundação de contas regionais e de diversos outros tipos de pesquisa e a universidade. Então, eu falei em USP, Unicamp, o Federal do Rio de Janeiro, também é a universidade do país, não é? Talvez, não sei, Estado do Rio de Janeiro, não sei. No tempo, meu pai estudou lá, mas no tempo do meu pai se chamava Universidade Nacional, perfeito? Universidade do Brasil, e as pessoas iam a Rio de Janeiro estudar, depois... Mas isso mudou, então, não é uma universidade nacional, a Federal do Rio de Janeiro, é uma ótima universidade, mas, simultaneamente, penso eu que não é uma universidade que tenha tantas conexões com a política local. E tem vários outros exemplos. Eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, que eu saiba, os nexos entre a universidade e a vida política local lá são zero. Foram no passado, houve no passado, quando eu estudei, há 50 anos atrás, alguns, não é? Mas hoje são zero, o que não significa que não forneça quadros, e fornece, as pessoas se formam lá e são reconhecidas, etc., etc. Ou seja, essas instituições não têm essa característica, não mantiveram, ou não conquistaram, ou não fizeram conexões regionais, e eu conheço algumas outras pelo Brasil, que não vou nomear, com essas características. Embora, repito, sendo repetitivo, às vezes, o secretário da Fazenda é um colega nosso, um professor que veio da universidade. Mas isso não significa qualquer tipo de relação especial. E é claro que nós temos, volto para o território da economia que eu quero dizer dos cursos de economia, alguns cursos que se mantêm vigorosos a tratores nacionais. Pensemos num curso como o da FGV, do Rio, super tradicional, e continua a ser um curso nacional e um centro de atração. E de formulação de políticas no sentido de que ele formula uma forma de pensamento e essa forma de pensamento tem divulgação. Mas a conexão com o quadro nacional é pequena.
talvez o CPDOC tenha mais conexão, não é, no sentido de documentação com a história brasileira, mas qual a outra contribuição hoje da Fundação Getúlio Vargas, além de oferecer excelentes cursos e formar profissionais muito bem qualificados? E, do mesmo modo, como eu disse, a USP, excelente curso, fantástico curso, mas não dá esse passo adicional que é dado em Minas Gerais, ou que foi dado em Minas Gerais, né? Eles não conseguem, são cursos que não transbordam nesse sentido a que eu me referi. Quer dizer, eles continuam atrativos, continuam formadores de pessoas interessantes, mas eles não conseguem ter esse tipo de radiação. Bom, então, seguindo aqui meu esquema, eu acredito que parte da excelência do Encontro Diamantina, dessa longevidade, dessa manutenção, tenha se devido a essas questões ditas já por todos aqui, vamos fazer em Diamantina, com tais características, mas se deva também a esse fato de ser, repito, na área de ciências sociais, que eu saiba, é o primeiro encontro com o tamanho deste, proposto por um centro. É o primeiro encontro. Ampec é uma reunião de centros. Ampox, uma reunião de centros. São bons? São excelentes. Mas esse é o único proposto por um centro. Eu aventuro que isso seja a capacidade de se conectar com as políticas locais, típicas da faculdade. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar o FMG, agora o curso de Economia está instalado maravilhosamente no campus, mas eu sinto saudades daquele prédio do centro. Porque aquilo era fantástico, porque era um prédio bom, moderno, não era uma esculhambação, era um prédio moderno, e você estava no centro da cidade. Não é? E acredito que era muito fácil também para as instituições que recorriam à face irem ao prédio, não é? Perto da burocracia, perto dos tribunais. E durante um período, a Assembleia Legislativa ela estava um quarteirão e meio. Era um lugar fácil para a gente também fugir da polícia. Era bom também, tinha essa vantagem, tinha essa vantagem. Então, eu faço... esse o sentido da minha exposição. O centro, é claro, o CEDEPLAR é um centro de características excelentes. E algumas dessas características têm que ser relembradas, que é um centro que atualiza e, simultaneamente, mantém a abertura, que respeita as pessoas que de lá participam, que tem um processo de seleção de membros e de professores eficiente e aberto, e, portanto, não é uma casa pequena como o meu, por exemplo, não é que a porta de entrada é mais estreita, não é por essa razão, porque tem que ser amigo do cara que está lá dentro. Então, eu tenho a impressão que a porta do CEDEPLAR é mais ampla, não é? É mais ampla. Eu tinha, se vocês me permitem um parênteses, eu tinha dito ao João Antônio, mas eu me traí, que eu ia decepcioná-lo, porque o João Antônio gosta de me convidar porque ele acha que eu sempre vou detratar alguém ou uma instituição, não é? E eu disse que ia decepcioná-lo porque não faria isso, não tinha nada, já que era para falar sobre Diamantina e eu só tenho elogios das pessoas e à instituição, né? Mas não foi para dar alegria ao João, não é? Porque é como a história do sapo que vai o escorpião e o sapo que estão atravessando, é isso da natureza, não é? Mas o que eu acredito é o seguinte, quer dizer, é um centro que mantém a abertura e excelência e evolução científica e tal, não é? Mas, simultaneamente, ele conseguiu manter... Isso é uma discussão interna para vocês, até quando, e eu sei que é aos trancos e barrancos, não é assim tão simples, não é? E a situação do financiamento do ensino público em geral é complexa, não é? E das unidades, as diversas unidades, essa situação é complexíssima, não é? Então, é claro que todos passam por essas complexidades e que talvez enfraqueçam esta relação exitosa que a Universidade de Minas Gerais teve com a política local. Mas talvez uma das razões do êxito e do sucesso e do brilho desse encontro Diamantina tem a ver com essas características da Universidade de Minas Gerais e do seu centro, que foram muito bem cultivadas por gerações de professores
e agradeço aos professores nos receberem tão bem aqui, aos funcionários também nos receberem tão bem. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Muito obrigado, Maurício, pela sua intervenção, pela sua dedicação e pela participação aqui conosco nesse final de tarde. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao meu colega Mauro, que também dirigiu o CEDEPLAR. Esqueci. Acho que aqui vai. Agradecer, então, aí, Paulo, o coordenador da nossa mesa, e dizer que, de fato, é uma grande honra também eu estar nesses 40 anos da comemoração do seminário, que, para nós, da casa, significa muita coisa. Eu queria fazer só 3 observações e dizer que, na verdade, a gente não combinou aqui na mesa. O que eu vou dizer não foi que a gente está fazendo uma divisão de trabalho aqui, quer dizer, cada um pensou do jeito que ia falar e por incrível que pareça, está tendo uma grande complementaridade das falas, né, desde a abertura feita pelo Paulo e depois Campolina e o Maurício. Então, basicamente 3 observações. A primeira é que, na verdade, o seminário não é propriamente um seminário, quer dizer, né, como já foi falado, né, quer dizer, um seminário significa algo eventual e pontual, e, na verdade, né, o que a gente tem aqui é um congresso, e um congresso extremamente perene, resiliente. Então, essa é a primeira observação, quer dizer, a gente sabe que a comemoração dos 40 anos indica essa resiliência institucional. Nesses 40 anos, né, a gente aqui, quer dizer, a própria mesa, acho que muito ela também representa isso, o país viveu profundas transformações, e o seminário resistiu, sobreviveu e consolidou a sua dimensão universalista, nacional e internacional. Só para a gente ter uma ideia, nessa 19ª edição, são, né, 5 dias, quer dizer, antes já chegou a 2 dias, 3 dias, hoje são 5 dias. Tem diversos mini-cursos que começaram na segunda-feira, de grande qualidade. Eu tive a curiosidade de ver o conteúdo dos minicursos, muita qualidade. Você tem dezenas de trabalhos, mesas redondas, conferências, diversas colegas, tanto né, de outras instituições no Brasil, como instituições internacionais. Então, de fato, é um congresso de grande peso e que a gente tem muito orgulho que ele está comemorando os 40 anos. Aqui eu nem sei se eu poderia, se eu deveria falar isso, que essas transformações que eu me referi, quer dizer, ela serve muito para as novas gerações que estão aqui. Para nós, isso tudo é chover no molhado, quer dizer, mas, de qualquer maneira, o seminário ele viveu a passagem da ditadura para a democracia, eleição indireta em 85, Constituição de 88, primeira eleição direta para presidente desde 1960 e 1989, crises econômicas e recuperações, né, a crise da dívida de 81, 83, Plano Cruzado, 86, hiperinflação, 87, 93, Plano Real, 1994, e um ciclo de 20 anos de estabilidade democrática e avanços econômicos sociais, de 1994 a 2014. Depois, recessão, estagnação e crise institucional de 2015 a 2022, e nós estamos aqui comemorando 40 anos. Então, isso, para mim, é incrível, quer dizer, essa resiliência ao longo dessas grandes transformações mostra que é possível que a força das pessoas é a força da instituição, como bem eu acho que representam as figuras já faladas aqui, do João Antônio, como nosso, né, o arquiteto e a alma desse seminário, do Zé Alberto, como a âncora institucional, que sempre, né, todas as falas do Zé, no final de cada seminário, sempre representava essa âncora
e a nossa resiliência institucional, e a figura da Maristela Doria, também, como já foi homenageada e falada, como a organizadora, né, e toda a equipe que está por trás dela, que faz com que os nossos convidados nunca mais esqueçam a vinda diamantina. Quer dizer, isso é uma marca comum de todos os nossos convidados, que todos dizem que querem voltar e sempre contam histórias dessa experiência fantástica que é estar aqui. A segunda observação é que, como já foi falado também pelo Campolino, o seminário não é simplesmente de economia, tanto é que ele se transformou em seminário, né, denominado Diamantina, e desde a sua origem tem abordado uma gama ampla de temas, cuja estrutura, em grande medida, se mantém até hoje. Isso é outra coisa bastante interessante, quer dizer, economia e política econômica, demografia e políticas públicas, história econômica e demografia histórica, que espelha, na verdade, a própria tradição da Casa em estudos aplicados, políticas públicas e história aplicada pelo uso de grande pluralidade metodológica e teórica. Essa é outra característica marcante da Casa e que espelha de uma forma muito grande no seminário, qualquer edição que você pegar, quer seja a edição da agora ou de outras, tudo isso que eu falei vai estar espelhado no seminário. Então, ele verdadeiramente representa o que a Casa é. O Maurício, aí, né, que é, vamos dizer, um de fora da instituição, ele falou muito bem, e eu acho que ele tem toda a razão. Além disso, a temática do seminário, desde o seu primeiro ano, em 82, ultrapassou o objeto estrito sensu acadêmico, e a gente sabe que sempre envolveu a dimensão da cultura, da arte e da literatura. E, a esse respeito, quando da comemoração de 20 anos do seminário, em 2002, ou seja, 20 anos atrás, foi editada uma publicação de 4 volumes, editado pelo nosso professor João Antônio de Paula, e nessa edição, quer dizer, 3 volumes tem uma coletânea de artigos selecionados dos anais do seminário, contendo os temas dos 3 blocos acima que eu me referi. Além desses 3 volumes, houve um volume especial que reuniu 2 mesas redondas sobre a cultura mineira, que foram chamadas, à época, né, certamente com a edição do nosso João Antônio, de meditação sobre Minas Gerais. A primeira mesa redonda foi realizada na primeira edição do seminário, em 82, e aí contou com a participação, como o Paulo tinha falado, né, coordenando essa mesa, nosso professor emérito da Faculdade de Ciências Econômicas, Francisco Iglesias. Né? Além disso, também como o Paulo mencionou, então disse que a gente não combinou essa fala, mas é isso, né? Do escritor e poeta Afonso Romano de Santana, do professor da USP e crítico literário Antônio Cândido de Mello e Souza, do músico compositor Fernando Brant, e 2 professores muito queridos e muito próximos da casa da UFMG, Otávio Soares Dulce e Vera Lúcia Cardoso da Silva. O tema interessante, gente, o tema dessa mesa redonda foi uma interrogação, Minas não há mais, que, na verdade, significou a introdução de uma interrogação no verso afirmativo de Carlos Drummond de Andrade, Minas não há mais, que subentende aí um julgamento definitivo sobre Minas do poeta. Né? Como pontuou o professor Iglesias, à guisa de sua apresentação da mesa à época, em 82, a existência do seminário seria uma prova contrária ao poeta, de que Minas, felizmente, ainda há. E aí Maurício mostrou bem a questão da nossa resiliência institucional, e como disse o Fernando Brant nessa primeira mesa, que disse, né, à época na mesa, que Minas houve, há e haverá. Né? Então, essa seria, então, a minha segunda observação. A minha terceira observação
é que também o seminário, além de ser um congresso, ele não é exatamente sobre Minas. Ele vai muito além disso, e o seminário, por isso, se transformou em seminário de Diamantina, como o Campolina se referiu anteriormente. Se manteve a denominação seminário e não congresso, mas a sua própria evolução vai além da economia e de Minas. A própria mudança do seminário para Seminário Diamantina, na verdade, denuncia o nosso próprio paradoxo, vamos dizer, das nossas pretensões em relação ao seminário. Quer dizer, por que Diamantina? Quer dizer, é necessário reafirmar o local, aí socialmente construído, Diamantina, para a gente buscar o nosso universal. Ou seja, é necessário um universo particular para se atingir uma abrangência universal. Isso nos remete, na verdade, à segunda mesa redonda dessa meditação sobre Minas, realizada em 88, quando, da 4ª edição do seminário, período em que o diretor do CEDEPLAR era o nosso professor Paulo Paiva, que está aqui na coordenação dessa mesa, né? O professor Iglesias, como eu me referi, nosso professor emérito, foi novamente o coordenador dessa mesa, contando também com as participações de Afonso Romano de Santana e de Antônio Cândido, que estiveram, como eu falei, na primeira mesa redonda de 82, acrescido, então, pelo escritor e jornalista Otto Lara Rezende e pela professora socióloga Maria Arminda do Nascimento, todos mineiros, como os participantes da primeira mesa. O tema dessa segunda mesa foi o painel comemorativo do 11º aniversário de fundação da UFMG, reafirmando a questão institucional que você falou. Quer dizer, a gente sempre está, a fixação da nossa Constituição Institucional, ela é permanente e ela está presente no seminário, particularmente nessa mesa redonda, que, a propósito, a UFMG completa este ano 95 anos. Este painel comemorativo se deu na lembrança de 5 ex-alunos ilustres, que, aliás, eu tive dúvidas sobre isso, porque liguei para o João Antônio ontem, que na edição feita, né, do 4º volume dessa publicação de 2002, na edição, o título é homenagem a esses 3 alunos. Eu falei, tem alguma mutreta aqui que o João fez e eu estou perdendo esse detalhe. E aí o que ele me confessou ontem que foi, de fato, um erro de edição, que então, de fato, é uma homenagem aos 5 ex-alunos da UFMG, que aí, nas palavras do professor Iglesias, engrandeceram de maneira extraordinária a vida brasileira, a cultura brasileira no seu todo, né? E aí os homenageados têm uma característica que todos são escritores, né? E todos muito conhecidos, e não são apenas locais, quer dizer, são escritores conhecidos nacional e internacionalmente: Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Hélio Peregrino, Guimarães Rosa e Pedro Nava. Com exceção do professor Emílio Moura, que foi um dos fundadores da nossa faculdade, da FACE UFMG, quer dizer, então, ele ficou, quer dizer, foi daquela questão que você falou, dos que ficaram, e o João me lembra muito também, quer dizer, pelas características de um literato, de um intelectual de grande importância para a nossa história em Minas. Quer dizer, o Emílio ficou aqui, né? Os demais integram a chamada diáspora mineira. Também já foi referido aqui essa questão das gerações, dos políticos, das filhas, né, que é a questão que Paulo falou, à época ainda centrado na cidade do Rio de Janeiro. A diáspora se dava basicamente ali. Como então disse Maria Herminda, a diáspora leva a um reforço da identidade. Em sequência diz, a diáspora resulta numa vivência fora, é condição importante para a emergência da nostalgia, que é a dimensão da memória. Como a literatura e poesia desses autores mineiros
é ligada a Minas, permite, assim, a reconstrução, uma vez ligada à nostalgia, adquire a qualidade universal. Quer dizer, então, esses autores, né, eles são totalmente locais. Você pegar aí uma obra do próprio né, Guimarães Rosa, quer dizer, né, a gente passa ali na vinda para cá, por Codisburgo, né, e ele teve que fazer uma longa viagem aqui para as Gerais, nos sertões, para poder escrever né, as suas obras, mas, em particular, uma grande obra, né, que mostra um pouco essa necessidade de estar na raiz das origens da identidade, para você reconstruir a memória e poder ser universal. Quer dizer, então, essa é um pouco a nossa cara, né? Essa cara de um mineiro com a cara de humilde, mas que, na verdade, é extremamente pretensioso, né? Bom, essa produção literária, por ser enraizada no local, pôde universalizar-se, então, emergindo com uma força incomparável, como uma literatura que, de fato, se universalizou. Outra dimensão desse paradoxo do local universal é que Minas representa a sua condição, eu não poderia deixar de dizer, periférica, com sua grande dependência da dinâmica paulista. Como à época a Vera Alice observou bem, na primeira mesa, o resultado dessa condição periférica é o predomínio da ética da escassez, que adquire diversas facetas na produção literária dos cinco ex-alunos ilustres. Daí uma espécie de espírito sovina, o temor de investir, o medo da pobreza, da falta, da carência, a ideia de que o dinheiro tem que ser guardado no colchão. Do período de decadência do ciclo do ouro, no final do século XVIII, até meados do século XIX, a economia mineira se caracterizou pela falta de dinamismo, né? Atenuada posteriormente pela relativa industrialização, que, no entanto, foi contida por limitações e fragilidades, como bem retratado no trabalho Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira, do nosso professor emérito Campolina. Quer dizer, né, nesse trabalho do Campolina, ele mostra que, na verdade, essa industrialização ela era extremamente frágil e tinha grandes limitações em termos da reinserção econômica de Minas no contexto nacional. Daí, certamente, a matreirice do político mineiro, que, pela habilidade e capacidade de conciliação, procurou equilibrar o jogo político a partir do grande desequilíbrio econômico com São Paulo. Aqui temos o lugar de Minas dentro do Brasil, numa posição geográfica central, fazendo vizinhança com nada menos do que 7 unidades da federação. São Paulo, do lado do sul, sudoeste, Rio de Janeiro, sudeste, Espírito Santo, leste, Bahia, norte e nordeste de Minas, Goiás e Distrito Federal, noroeste de Minas, e Mato Grosso do Sul, oeste de Minas. Nos dois Brasis de Jacques Lambert, a posição central de Minas lhe confere a possibilidade de contribuir para a unidade nacional e para a sua própria unidade, pois, como observou o Antônio Cândido na segunda mesa redonda, existem vários mineiros, o das Minas, né, como o próprio Campolina aqui, e muitos das Gerais. Quer dizer, o mineiro da periferia, como Antônio Cândido se referiu, como ele e eu mesmo, que somos, na verdade, quase que conterrâneos, porque o Antônio Cândido ele nasceu em Poços de Caldas, mas a família verdadeira dele, que ele passou uma parte da infância e juventude, foi em Santa Rita de Cássia, hoje que se chama Cássia, que é a minha terra natal. Então, a gente é tipicamente um caipira da periferia, né? Ou também dos sertões, como aquele que Guimarães Rosa né, tão bem conseguiu retratar na sua obra literária. Eu estou terminando, então, o meu tempo, professor Paulo Paiva. Enfim,
o nosso seminário representa a busca inatingível da síntese da nossa contradição em ser local, do espaço que a gente chama do espaço localizado, para ser universal. Quer dizer, essa busca, na minha opinião, ela é inatingível, mas a gente é extremamente pretensioso a partir da nossa pretensa humildade. A programação cultural da noite, de hoje, no Mercado Velho, que é MPB e Chorinho, né, o concerto da Orquestra Sinfônica Jovem Diamantina amanhã e a Vesperata na sexta-feira, reflete esse tempero singular do seminário, ou seja, a busca pelo universal a partir das raízes locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro, excelente exposição. Meus amigos, eu agora gostaria de, que se me permitisse, falar um pouco sobre os momentos que nos trouxeram aqui. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer dois registros. O primeiro registro é com relação às gerações que participam desse seminário. Há 40 anos, esse seminário acolhe e é motivado e é estimulado pela presença dos alunos da UFMG, e, particularmente, dos alunos da economia. E é com satisfação, bastante com muito orgulho, que eu chego aqui e depois de 40 anos, eu vejo que aqueles meninos que vinham para cá, que ficavam aqui nesse Instituto Estivega, separado pelo raio de homens de um lado, mulher de outro, meninos para cá, meninas para lá, meninas de rosa e meninos de azul. Esses meninos cresceram e hoje dirigem as instituições, como nós temos diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, diretor da Fafiche, diretor do CEDEPLAR, vários, e que estão aqui, outras gerações virão substituí-los. A energia que é dada a esse seminário, a possibilidade da sua reprodução a cada 2 anos, é dada fundamentalmente pelo impulso e pelo comprometimento espontâneo dos alunos que vêm para Diamantina, que crescem como estudante, como pessoa, aqui, nessas salas, ouvindo e participando e apresentando trabalhos nessas sessões acadêmicas e, sobretudo, nas ruas de Diamantina, respirando o ar dessa cidade, nos bares de Diamantina, podendo conversar, ouvir as músicas, ou sentir o clima da cidade que é único. Eu quero, então, fazer uma referência muito especial a esses grupos que os demógrafos chamariam de cortes, que a cada ano entra e passa ao longo desse tempo conosco, relativamente curto na graduação, são 4 anos, 10% do período disso aqui, mais um pouco alguns na pós-graduação, mas é essa renovação que faz renovar, faz mudar, nos impõe mudanças, nos provocam para mudar, nos provocam para repensar as coisas. Eu acho que isso é fundamental, e eu quero fazer esse registro que a energia está nesses jovens que vêm, que ajudam, e que vão continuar fazendo, como está aqui o Fred, que hoje está o Hugo, está o Bruno, que estavam aqui como estudantes, iniciando nos seus primeiros anos de faculdade, que hoje estão comandando essas coisas. E também quero fazer um registro, que é um pouco mais, que é registrar minha consideração e meu afeto aos colegas que estão fisicamente ausentes,
que sempre estiveram conosco no passado. José Alberto, que foi diretor da faculdade, nos liderou por tantos tempos, o Francisco Iglesias e o Antônio Cândido, a Maria Regina Nabuco, o Otávio Dulce e o Rodrigo Simões. Eu gostaria de fazer assim. E quero fazê-lo reproduzindo aqui uma parte do discurso de posse na Academia Brasileira de Letras do Eduardo Janetti, que disse o seguinte: o sentimento incontornável do que não apenas nós, os viventes, mas também os que se foram, e ainda os que estão por vir, a sensação de que todos, em suma, os idos, os vivos e os vindouros, estamos, de algum modo, aqui presentes, na memória e na imaginação, para celebrar os valores que nos unem e libertam do peso da temporalidade. Eu quero dizer que eu sinto a presença desses nossos colegas que não estão fisicamente conosco, mas certamente nos inspiraram, nos relacionaram conosco e nos ajudaram a fazer esse seminário melhor. Eu quero fazer algumas referências, um pouco, basicamente, ao início, a ideia do seminário e também em razão de ser da escolha de Diamantina, para registrarmos isso e para as novas gerações conhecerem um pouco essa coisa. Em 1982, no princípio, era o verbo da esperança. O ano central do processo de abertura democrática, que é o ano da esperança. E eu digo isso porque hoje vivemos o avesso de 1982. Vivemos tempos estranhos que imaginávamos não mais iríamos viver. Eu me lembro aqui que em 82, o senador Teotônio Vilela deixou o Congresso porque estava com câncer e transformou-se numa voz de mudança e de esperança. E, na sua despedida do Congresso, ele disse: estou saindo desta casa essa semana. Isso não é despedida, mesmo porque não é do meu hábito despedir de nada. A vida política continua comigo. Continuarei lutando lá fora. Só não terei o privilégio de usar essa ou aquela tribuna. Quanto às mais, prosseguirei na minha vida de velho menestral, cantando aqui, cantando ali, cantando acolá as minhas pequeninas toadas políticas. Isso inspirou que o nosso querido Fernando Brant, que esteve conosco, e Milton Nascimento, tornasse perene essa ideia do menestral, quando disseram nos seus versos: quem é esse saltimbanco falando de rebelião? Como quem fala de amores para a moça do portão. Esse sentido de esperança, de alegria e de sonho que estavam em 82, que eu gostaria que estivesse conosco também agora. Esse clima de liberdade naquele ano de 82 emanava também na juventude, com a explosão do chamado New Wave do rock nacional. Era Lulu Santos, Brites, Barão Vermelho, e era isso que motivava esses meninos que vinham aqui como estudantes de
de economia. Era nesse sentido de liberdade, de abertura, de rompimento, e você estava rompendo a barreira, derrubando muros naquele momento. E em 88 foram realizadas as primeiras eleições para governos estaduais, como foi mencionado aqui, resultado do clima dos movimentos populares pela redemocratização, que tomaria fôlego no ano seguinte com as manifestações populares pelas diretas já. Tancredo Neves foi eleito governador de Minas e foi o trampolim para sua campanha presidencial, ainda nas eleições indiretas. Em 1982, o PT, que governou por 2 mandatos e disputa a eleição esse ano, obteve o seu registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Nesse mesmo ano, em dezembro, 91 membros do Partidão foram presos em São Paulo porque participavam do 7º Congresso do PCB. Períodos de transição, e para quem não se lembra também, nesse ano o Brasil perdeu a Copa do Mundo na Espanha com um belo time do Tele Santana. Itaipu foi inaugurada e, para não dizer que não falei de economia, o PIB cresceu 0,83%. Mas, olha, ela está muito bem, porque no ano anterior tinha caído 4,25%. E a inflação, os jovens não sabem o que é isso, a inflação anual bateu 105%. Foi nesse ambiente de crise econômica, desmoronamento da ditadura, luta pela liberdade, sonhos e esperanças, que aconteceu o primeiro seminário de Diamantina. Foi a primeira vez que nós viemos para aqui, para o Instituto Estivegue, quase que um grupo numa Kombi, num ônibus, poucos alunos, poucos professores, e viemos para o primeiro encontro do seminário. Qual a ideia desse seminário? Eu diria que tem, pelo menos na minha cabeça, quer dizer, história contada, são narrativas que partem das suas cabeças e cada um tem as suas lembranças. Tem 2 ideias, uma casual e uma extremamente relevante, que nos trouxeram a discutir a economia mineira. Meus colegas aqui já mencionaram sobre isso. A casual é uma conversa casual no encontro da AMPEC em Recife, e aqui me traz um pouco a questão da preocupação ou da reflexão do Maurício, que eu estava, como você vai nos encontros, você vai jantar, eu estava jantando com alguns colegas mineiros da USP. Eu me lembro que era o Roberto Macedo, irmão do nosso colega Luiz Antônio, o Marcos Janete, irmão do Eduardo, sobrinho, neto do Américo Janete, né, que é filho do Justo. Hein? Neto, não, o Justo era filho do... A mulher do Justo era filho o Zé Roberto Mendonça de Carvalho, talvez ninguém aqui sabe disso, o Zé Roberto nasceu em Pouso Alegre, a família dele é de Pouso Alegre, onde eu estudei no ginásio, onde eu estudei em colégio interno, lá nos anos 50. E o Zé Roberto era sobrinho do cônego, do vigário lá de Pouso Alegre, Monsenhor Mendonça de Barros. Então, um pouco falando sobre isso, e aí essa coisa de Minas. Sempre nós, mineiros, achamos que Minas é diferente, tá certo? É por isso que nós achamos, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista da economia. Da política, claramente, a gente acha que mineiro sabe jogar esse jogo melhor que qualquer outro, tá certo? Então, nós conversamos sobre isso, sobre vários economistas mineiros fora de Minas. Quem sabe a gente faz um seminário com os mineiros que estão fora e os mineiros que estão em Minas, para a gente conversar sobre a economia mineira. É uma conversa de bar, tomando cerveja, jantando, etc. E é o que eu diria que é uma ideia casual, sem nenhuma consequência. Mas chegando aqui, conversando no Cideplar, nós vimos
que seria oportuno ter um seminário, fazer uma discussão sobre a economia mineira. O Campolano já discorreu sobre isso, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque tem um ponto que tem muito a ver com as observações do Maurício, com a perspicácia do Maurício em olhar Minas e examinar essas coisas. Porque Minas constituiu uma estrutura institucional de apoio ao governo extremamente complexa, completa e altamente relevante. Isso o João já escreveu, o Capulino já escreveu, não sei se o Croco já escreveu sobre isso, que há uma estrutura muito que nós temos a CEMIG, na área de energia, o BNMG para o financiamento, o INDE para a captação de recursos e a Fundação João Pinheiro para pesquisas, etc. Dessas instituições, a CEMIG se valeu principalmente dos engenheiros formados na UFMG. As outras todas, as outras três, utilizaram muito e se consolidaram com a presença da inteligência da Faculdade de Ciências Econômicas. Então, você tem uma relação grande com essas instituições. Então, que elas utilizaram essa... E Minas Gerais também ficou, com uma certa forma, tem uma grande contribuição para a formação de profissionais nas empresas públicas do Brasil. Aqui, o nosso mercado de trabalho para profissionais, principalmente para engenheiros, mas para profissionais formados na universidade, eram as empresas mineiras, grande parte das empresas eram empresas estatais, tanto nessas áreas como também na área da siderurgia, da mineração e etc. Então, essa era uma ideia. E complementava isso, que seria um locus para promover o diálogo entre a academia, o setor público e o empresariado. Na época, a FIENG ainda era uma instituição muito reacionária, muito fechada. Era a ACM, a Associação Comercial de Minas, que era mais aberta, que tinha mais relação com a universidade, tinha mais possibilidade de ter diálogo nesse campo. Então, esse seminário ele foi concebido e construído para essa coisa. Então, ele tinha uma parte inicial, o Mauro mencionou isso com muita propriedade. Você tinha uma parte inicial de história econômica e história demográfica, depois você tinha uma discussão mais da estrutura da economia, que tinha a ver com a economia mineira, você discutia os setores, e esse diálogo com o setor público e com o empresariado fazia-se, como era na época também na ANPEC, tinha um seminário, uma mesa sobre conjuntura, para a gente poder falar mal do governo, fazer essas coisas normalmente são apropriadas para esses pontos, mas aí terminava uma coisa maravilhosa, que também já foi mencionado aqui, que era a criação do João Antônio, que era uma mesa sobre cultura e sobre contribuição de Minas para a cultura brasileira, dirigida pelo professor Francisco Iglesias. E Diamantina, que é a grande incógnita. Por que Diamantina? Tá certo? De novo, não é uma ideia, mas ninguém tem dúvida disso, que a sugestão de vir para Diamantina foi dada por mim. Tá certo? Porque a ideia natural era ir para Ouro Preto, sem nenhum problema com Ouro Preto. Mas Ouro Preto, tudo acontece em Ouro Preto, ali mais perto, etc. Você acabaria... E Ouro Preto, também me peço desculpas se eu estou sendo politicamente incorreto, Ouro Preto é um museu. Você chega lá, a relação com a cidade é uma relação mais fria. E aí eu tinha uma experiência com Diamantina 10 anos antes, 1972, eu tinha vindo aqui
eu e Clotilde, minha esposa, antes de eu ir para os Estados Unidos, nós saímos lá num dia, era aniversário dela, maio, nós viemos aqui a Diamantina e ficamos nós, encantados com isso. Desde do caminho para vir, o Mauro chamou a atenção, que você atravessa o universo do Guimarães Rosa, e hoje mais ainda, porque hoje você passa dentro da cidade dele, que tempo você nem lá passava. Então, você vem por aí, e depois você começa a subir. Vai subindo, você vai ficando mais leve, você está subindo, você acha que está subindo a Serra do Espinhaço, indo, quem sabe, para o encontro de Deus, encontro da liberdade e tal. E aí se depara com uma cidade que é o foco da história da nossa mineração, de quem buscava ouro, buscava diamante, e a sensação de que você está... Também foi mencionado por alguém aqui, não sei se nessa mesa ou na anterior, uma cidade em que o presente vive com o passado. Tá certo? Você encontra as pessoas vivendo, dizendo, isso aqui não é um museu, isso aqui é uma vida. E isso me tocou profundamente. Eu fiquei aqui, os mais antigos devem se lembrar, a pousada do Oswaldinho, tá certo? Que era ali ao lado do Beco do Mota, grande hotel que chama? Que grande hotel do grande Oswaldinho, que era... E a cidade, você saía pela cidade e você encontrava música em todo lugar, chorinho, música samba, etc. Você sentia essa coisa convivendo com a história. Um fato que eu gostaria de dividir com vocês é que nós fomos tomar cerveja, ficar lá no mercado de madrugada, e já estava 3, 4 horas da manhã, chegam uns açougueiros trazendo bandas de boi para botar no mercado, e ali as pessoas bebendo, chegando com isso. Agora, o mais impressionante é que eles iam cantando, tá certo? E cantavam os versos do Fernando Brant. Itamarandiba, pedra corrida, pedra miúda rolando sem vida. No caminho dessa cidade passarás por Turmalina, sonharás com pedra azul, viverás em Diamantina. Você não tem condições de não se apaixonar por isso, tá certo? E então, com essa ideia de que aqui era um lugar diferente, e eu não sou dessa região, eu sou pelo outro lado, quase como Mauro, um pouco mais para o sul, sou lá encostado, nasci próximo de São Paulo, no sul de Minas, etc. Mas eu fiquei com essa coisa, e na hora de discutir isso, eu propus e os colegas aceitaram, e muito bem. A ideia a universidade tinha uma infraestrutura, tem uma infraestrutura, que é isso aqui, o Instituto Echeverri, isso então foi a razão pela qual nós estamos aqui em Diamantina, e a razão, pelo menos, a minha motivação para sugerir, e a satisfação que nós concordamos, que não me lembro de ter tido discussão sobre isso, então ficamos, tinha uma comissão organizadora do primeiro seminário e tocamos, mas a ideia era um pouco, eu imagino que era ter um seminário, foi bom, vou marcar o outro, e eu tenho a impressão que foi no ano seguinte, né? Foi logo no ano seguinte, depois vamos, você tem um pouco de amadurecimento nessas coisas. Por fim, o Mauro falou da perenidade, eu quero também fazer algumas observações sobre a perenidade disso. Certamente depende das lideranças, depende de quem tenha a força e a energia, o sonho para tocar isso. Nós já falamos, a referência é o João Antônio, mas eu me lembro
me lembrei um pouco da definição do que é instituições do Douglas North. Douglas North foi discutido numa mesa aí, que ele diz que as instituições ela impõem restrições à liberdade, e podem ser formais, quer dizer, a principal delas é a Constituição do país, que é um acordo do país, e ela pode ser informais, que são acordos entre pessoas, entre grupos, e com alguma finalidade. E aí, com isso, você assume compromissos, mesmo que inconscientes em relação a isso. Aí você tem a lealdade e a tradição que vai mantendo isso. E o seminário de Diamantina, ele se transformou numa instituição informal da UFMG. Ele entrou na agenda da UFMG, ele não existe orçamento da universidade, da faculdade ou do CIDEPLAR, não existe nada formal em relação a isso, a não ser o compromisso das pessoas. E é uma instituição cuja o compromisso ele também é intergeracional. Geracional é um pouco mais longo, mas intercoortes, porque todos os grupos de alunos que chegam se comprometem com isso, estão aqui e continuam. Então, eu acho que isso é exatamente a razão pela qual esse seminário se mantém vivo e se transformando, se atualizando, porque a energia se origina da existência, se origina desse compromisso que não está escrito em lugar nenhum, que não cobra de ninguém nada, mas que todos assumem, estão juntos. A direção do CIDEPLAR, os professores do CIDEPLAR, os seus alunos da faculdade, da universidade e dos nossos colegas de outras universidades que vêm, como o Fernando Novaes, que dos 20 anos, ele tem 19 anos, dos 40, ele tem 39 anos aqui, conosco. Tanto então, para finalizar, e peço desculpa por ter me alongado mais que eu devia, deixa eu falar do passado, quero terminar falando um pouco do futuro. As incertezas são enormes, os riscos de ruptura estão por todo lado, precisamos nos inspirar nas gerações que daqui de Minas lutaram pela liberdade. Nós, mineiros, temos uma ideia de olhar em Minas, desde Tiradentes a outras experiências que nós tivemos na ditadura de Vargas, teve o famoso manifesto dos mineiros na redemocratização, o papel de Tancredo Neves, não só dele, mas que ele representou, por causa da posição de Minas. A hora é para renovar as energias para evitar retrocessos. É hora de diálogo e de união. E finalizo voltando a Eduardo Janetti, com o final do seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. O Brasil tem sede de futuro. A biodiversidade de nossa terra e a sociodiversidade de nossa gente, afro, euro, ameríndia, são os principais trunfos brasileiros diante de uma civilização em crise. O futuro se redefine sem cessar. Ele responde à força, à ousadia do nosso querer. Queiramos. Onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Concluo dizendo, o futuro não é aquele que nos espera, mas aquele que iremos construir. Esse seminário é um exemplo vivo de que soubemos construir o futuro, que já é passado, e saberemos construir o futuro que há de vir conforme o nosso querer. Muito obrigado. Quem que manda? Sério?
Com a autorização aqui do nosso diretor, eu considero encerrada essa sessão, agradeço a presença de todos e vamos continuar com a programação. Hein? Tudo no mercado? Então, daqui direto para o mercado. Então, vamos curtir Diamantina. Gente, muito obrigado.